boa tarde, povo angolano. E como eu disse, agradeço imenso o irmão Júlio do canal Crista, o irmão Júlio Saldanha. Um abraço para você, pela sua coragem, o seu amor da pátria, a sua visão de ver as coisas. O irmão Júlio Saldanha, que é do canal Crista. Que Deus abençoe a sua coragem, a sua visão de ver as coisas. Você não é Congo, você nem é o Vimbundo, mas você é Quimbundo, jovem, mas entende que Angola está em luto. Angola está em crise. Em Angola está a entrar pessoas que não merecem estar em Angola. Em Angola está a entrar pessoas fazem documento falso, entra como uma tribo daquela terra. Isso é infiltração. Isso é grave, é crime num país. O branco, o português, o alemão, não sei, algeriano, quando entram, vêm com o passaporte deles e eles entram como imigrante. Mas como que o congolês do Congo, Kinshasa, vai entrar dizendo que ele é angolano? Qual é o motivo de fazer isso? Há uma coisa escondida por atrás. Mas quem aceita aquela gente? Estão a andar a cidade inteira? Será que a polícia que fazia rusga antigamente, aqueles comandantes que mandavam, anda por onde? Foram todos tirados e meteram santomenses, cabo-verdianos, guineenses naqueles postos para isso hoje acontecer? Quero agradecer ao irmão Gangsta, o Dogo Moura, pelo trabalho que vocês estão a fazer. As vossas intervenções, entrevistas, mensagens na diáspora, filmagens. Apreciamos e agradecemos imenso o vosso trabalho. Com muito amor, irmão, educa os povos quimbundo para abrir as vistas. O MPLA queria nos dividir. Queria educar o povo quimbundo de uma outra forma para odiar o povo bacongo e o povo do sul. Disseram muita coisa falsa em nome do Dr. Savimbi. E hoje vimos a verdade. Ele dizia a verdade, que havia estrangeiros. O povo angolano, hoje nós vimos. O João Lourenço, o presidente, o novo presidente, apenas há alguns anos, ele mandou trazer o corpo do Dr. Savimbi para ser enterrado em Angola. Ele reconhece que aquele aí foi um angolano. Ele mandou avião à busca do corpo do general Ben Ben para ser enterrado em Angola, no Bié. Ele mostrou, reconheceu que aquele aí é um angolano. O velho, o Papa Orde Noberto Moura, foi enterrado no Culumbimbi. Ele não foi enterrado ali porque o dos Santos autorizou. Já não havia hipótese na altura porque o velho esteve em Angola, em Luanda. Ele só podia deixar a família fazer como quiser. É por isso que o velho foi lá parar. Mas foi o velho Orde que contribuiu nessa a guerra de libertação. Ele vai morrer, você não vai apoiar, nem vai dar as horas que ele merece, ou ele merecia na altura. Você deve ser um estrangeiro. Povo angolano, estou a tirar a atenção de todos. Não esquece o tempo que dos Santos fez no poder. É grave. Porque muitos filhos dele cresceram, nasceram em Angola,
cresceram em Angola, saíram, foram estudar e regressaram. E nós a pensarmos que são angolanos. Mas não esquece, o leão só faz leão. O leopardo só faz leopardo. O jacaré só faz jacaré. Não esqueça isso, estou a tirar a atenção de todo o povo angolano. Não esqueça que a entrada dos congoleses é grave em Angola. Temos tropa catangueje, já entraram em Angola. Depois de fugir no Congo, o presidente Agostinho Neto recebeu aquela gente em 77. E aquela gente foram enquadrados na tropa. Foram utilizados pelo Dr. Agostinho Neto para combater o Mobutu. Porque ele também tinha a tropa da FNLA no Congo. E é assim que eles ficaram em Angola. E aquela gente foram também utilizados para combater a UNITA. Porque precisavam aumentar a tropa das FAPLAs. E aquela gente ainda estão lá com grandes postos. Mas não esqueça, não são angolanos. São congoleses. Não esqueça isso. Não esqueça quando você tem cabra, a cuidar de cabra. Quando você abre a pequena casa onde ele dorme, ele sai de manhã, mas ele sai à procura da comida. Depois de comer, quando começar a escurecer, aquele cabra regressa no lugar onde dorme. E aquela gente que saíram de onde vieram, não esqueceram de onde vieram. E aqueles animais nunca vão fazer outro animal. Não esqueça isso. Vou vos contar uma coisa. Quando nós estivemos no Congo, Kinshasa, os congoleses não gostavam de nós. Nos maltratavam. Fazia toda a coisa. Se você lutar com um filho congolês, você ia ser castigado. Tive culpa como não. Os zairenses nos chamavam pessoas sem terra. Viemos com cadeado na boca. Éramos tipo animal. Então, os nossos velhos, não sei se vocês já notaram isso, que foram na altura e regressaram em Angola, aquela gente não aprenderam a falar a língua do Zaire. Eles entendiam, com o tempo de viver lá, começaram a falar, a entender a língua. Mas eles não falavam bem. Então, conosco, eles nos falavam sempre em Kikongo. Isso foi a razão do reino do Congo, porque antes o belga chegar o branco chegar no Congo, o reino do Congo existia. Aquela parte de Kinshasa, o Baixo Congo, era Angola toda aquela parte. Então os angolanos já estiveram lá. Como era Kikongo, quando o branco já dividiu aquela parte. Então ficou também uma parte de Angola que é chamado Baixo Congo. E a maioria dos angolanos ficaram naquela parte, porque aí falam Kikongo. Assim que já encontramos um certo comportamento, então os velhos, para não trazer problema nos filhos, ficaram a falar Kikongo. É por isso, muitos do Bakongo, filhos do Bakongo regressaram em Angola,
vocês vão notar que não, muitos deles entendem Kikongo e não falam. A única forma era, vocês vão também sair como filho desta terra. Então, nascendo lá, você vai falar a língua daquela terra. Para te ajudar a estudar, quando regressarem em casa, os pais não podiam falar português, só podiam falar Kikongo. Porque naquelas terras falavam Kikongo. Então saía já como éramos nós todos daquela terra. Mesmo que isso, eles sabiam que não, aquelas casas são estrangeiros que vieram aqui. Sabiam. E a única vantagem que nós tínhamos, os nossos pais que falavam português, como havia também português, então havia facilidade entre eles de comunicar com português. Então eles tinham emprego com português. Mas nas crianças só podia falar português, Kikongo. Para não nos causar problema no Congo. Isso nos facilitou sair a falar a língua do Congo, porque cresceu lá, você vai aprender a língua daquela terra do sítio onde você está. Na escola era francês, na rua Lingala ou outros dialetos. Mas nas casas falávamos Kikongo, porque o pai e a mãe falavam Kikongo. É por isso que nossos velhos não sabem falar Lingala. Mas entende, se você falar com ele Lingala, ele vai entender, mas vai te responder em Kikongo. E nós crianças também crescemos com Lingala, com outros dialetos, mas se você estudou muito, terá o francês, que você foi aprender na escola e universidade. E quando você regressa em Angola, entende Kikongo, mas não sabe falar Kikongo, porque você ali falava a língua do Congo. E regressamos para aprender o português e continuar a trabalhar, alegrar as famílias que sempre reclamavam a terra deles. E chegamos a Angola, não fomos aceitos porque vocês são langa, não falam português. Oh. Então ficamos a admirar, afinal o pai a chorar todo dia, afinal o pai na própria terra não lhe aceitam. Mas como a terra era deles, o regresso deles é a única coisa que eles esperavam na vida. Regressar em Angola. Então não gera uma nova vida em Angola, que é tão difícil, você regressa, não quer te aceitar. Se dizer que não sou doutor, já é problema. Se dizer que não sou engenheiro, já é problema. Você quer ir ocupar os postos. Entendemos que a nossa educação era ameaço naquela gente. De quarta classe, um mulato de segunda classe, terceira classe. Era ameaço. Então, basta tratar documento, o teu bilhete, se conseguir viajar. Quando chegar fora também, então fica já. Mas familiares ficaram sempre. E os que tiveram o coração grande de ficar com a família, então ficaram lá, começaram a vida lá, e aquela gente que continuaram. Alguns foram enquadrados na tropa. Alguns conseguiram emprego, trabalharam, fizeram outros filhos em Angola. É por isso que vocês encontram na Suíça, Alemanha, não sei aonde, há também alguns angolanos que saíram naquela época, que são angolanos, não falam português. Porque regressaram com a educação e chegam em Angola, eles descobrem que não são ameaços no governo, naquele povo que ficaram em Angola. Então saíram também para viver fora, onde o branco lhes deram a oportunidade de viver. É por isso que há muitos angolanos na diáspora. Estamos sempre a reclamar isso, que somos de Angola, porque somos. Nós nascemos do país dizer que nós, aqui é terra alheia. Crescemos assim. E não queremos que o povo angolano dê valor ao povo zairense, eles não são nada. Nós ensinamos, educamos o povo zairense, ele é nada. O povo zairense é um estúpido que anda por aí. Que não tem civilização, o povo. Queremos que o povo angolano entenda quem é o povo zairense, sabe o comportamento do povo zairense. Ele é um cão que anda na rua a cheirar, onde quer osso ele vai tirar, onde quer pão vai tirar. É assim que é o povo zairense. Se você lhe ajudar, se na tua casa encontrar osso,
Ele vai te morder para comer o teu osso. Mas é você que ele está a criar para dar comida. É o povo zairense. Nós, Bacongos, estamos a pagar em Angola. É o caso, o povo zairense quando entra, vai procurar que não fala português, dizer que não é também Subacongo. E você terá medo dele, terá pena, vai lhe ajudar. E ele vai te dizer que não está vendo aquele aí, também não são angolanos, são zairenses. Mas o teu verdadeiro irmão. Povo angolano entrou muitos inimigos em Angola. O dos Santos saiu de Angola, mas não saiu. Deixou a gente deles. Aqueles miúdos que vocês estão chamando angolanos, que nasceram conosco, são angolanos de fora. Mas quando entram nas casas, eles têm contato entre eles. A falar a língua deles do Santo Tomé. A falar Swahili. A falar Lingala. A falar a língua do Guiné, língua do Cabo Verde. Porque vieram com uma missão em Angola. E o branco sempre apoia aquele tipo de gente, porque o branco sempre quer aproveitar da terra dos africanos. Se deixar um verdadeiro africano, pode lhes acusar, pode lhes tirar, e eles vão perder. É por isso o branco sempre apoia um estrangeiro. E o branco vai apoiar catanguês, vai apoiar cabo-verdiano, santomés, porque não são daquela terra. E aquele estrangeiro dará liberdade, porque ele também vai quiser roubar. É isso que aconteceu do Santos e a família dele toda. É isso que vai acontecer também nesse tipo de pastor Kumumbia que está a vir. Está a vir com uma missão, sem vocês saberem. Quando veio o refugiado zairense naquela parte de Mochico, Luena, não sei aonde, mas não era um refugiado, era a entrada de ruandês. Mas em nome do refugiado congolês, nós pensamos que não, são nossos vizinhos. Não. O próprio zairense está a aceitar que o ruandês ocupa a terra deles. Eles atrair o próprio povo. Mas como que o zairense vai entrar em Angola para ajudar a Angola? Povo angolano, estou a vos atirar a atenção que vamos perder Angola. E a miséria vai aumentar-se em Angola, vai aumentando. Povo, levante. Tira o que são angolanos, que são estrangeiros, deve sair de Angola. Informa a polícia que entraram que não tem documento falso. Informa a polícia para prender aquela gente e lhes tirar de Angola. Se for morte, matar mesmo, enterrar. Não são angolanos. Não temos nada a reclamar. Nada a explicar nas pessoas. E não haverá julgamento, porque são estrangeiros que entraram ilegalmente em Angola. E nós não sabemos porquê. Por que não vieram com o documento deles? Passaporte, disse que passou dessa terra. Sou doutor, quero trabalhar aqui. Mas o português, o americano faz com o documento dele. Mas nós fomos no Congo, na Zâmbia, dizíamos que somos angolanos. Nunca falamos que somos congoleses. Mas os que foram no Congo foram pouco. Que foram na Zâmbia foram mais. Mas como é que os zambianos não estão a vir em Angola reclamar? Povo angolano, há uma coisa escondida. Povo angolano, os que roubaram dinheiro de Angola que estão no governo, nós aqui tomamos medida, vamos tomar conta deles. E vocês vão, basta apanhar um deles aqui, vai andar nua. Vai andar nua. Estamos bem atentos. Isso não é brincadeira.
Os que fizeram entrar em Angola fizeram um desafio ao povo angolano. Vamos tomar conta dele. Estamos a ter todas as informações. Temos pessoas na terra. Não queremos saber que porque você é Bakongo verdadeiro pode trair, não. Aquela época passou, os nossos velhos sentavam, porque Maconzo vão perdoar, não haverá isso. Essa é uma outra geração que todos nós estamos a ensinar. É uma geração que vai matar. Você apanhado vai morrer. Não haverá perdão. Seja Bakongo, Bailundo, Umbundo, não sei o quê. Se você trair para o interesse do estrangeiro, você morre. E aquele estrangeiro também morre. Não haverá perdão. Porque para nós, o sofrimento do angolano é em primeiro lugar. Não estamos a gostar de ver o angolano com fome nos lixos. Não estamos a gostar. Enquanto que temos dinheiro do petróleo, temos diamante, temos café, temos peixe. E a Angola não há peixe. Mas quem foi que vendeu o peixe fora? Será que nós não tínhamos dinheiro para comprar barcos e criar empregos angolanos a trabalhar naqueles barcos? Pescar, trazer peixe em Angola? Será que a pessoa que fez isso pode continuar a viver em Angola com luxo? E era rir as nossas zungueiras, andar descalço a sofrer? Para nós, a igualdade, que seja zungueira, que seja não fala bem português, que seja não sei o que é, são os angolanos e angolanas. E o dinheiro de Angola é para eles. Não é para um santomês, não é para um cabo-verdiano, não é para um congolês que vai falar lingala, não é para um nigeriano que vai dizer que não sei o que. We don't give a fuck. Um sacana de Nigéria que vai escrever para mim, dizer para mim que não. You're so stupid. We are all African. African in your country. Not in Angola. We don't give a fuck because you're Nigerian. You want to live in Angola. You're Ghanaian. You want to live in Angola. What for? What is your contribution in my country? How did you get there? Bring your purpose, bring your identity. We want to see your passport. We want to see your qualification. We want to see your contribution. You don't write to me telling me about Africans. We don't give a fuck about Africans. You mess up in Angola, you'll be shot. Simple as that. We care about our people. We want life for our people. We want good life for that country and for our people. We don't care about fucking Nigerian, fucking Ghanaian, a fucking Zambian, a fucking wherever you come from, telling me you want Africanism. Não queremos. Nós não queremos. Não me diga que não, Zairense, não sei o quê. I don't give a fuck if you're Congolese. Pack up your things, vai na tua terra no Congo. Você quer vir em Angola? Vem com o teu passaporte. Mostra, vamos querer ver a tua contribuição. Não vais entrar e faz documento para dizer que não, você é angolano. Depois de cometer um crime, porque é Bakongo. E nós apagarmos na própria terra. Você a nos criar confusão na própria terra. E você quis sair vivo. Depois de conseguir, você quer sair e deixa a confusão na própria terra. O governo a pensar que nós temos prova, porque aprendemos fulano, aprendemos X, cometeu o crime, ele aqui na passaporte, documento, ele é do IJ, é do Mbanza Congo, é do de Cabinda, porque são eles, enquanto que você é congolês. Nós lutamos, demos a vida. Ouviram o velho Makuta Kondo no parlamento a dizer, andaram descalço, armamento nas costas, nos ombros, a defender Angola, pedir a independência de Angola.
O congolês não esteve lá. Estiveram no Congo com alguns de Angola, da outra tribo de Angola que fizeram parte da UPA, GRA e PDA, para pedir a independência de Angola. Cuidado a vocês que estão a escrever, a pensar que eu estou fora de Angola. Se quiser me insultar, mande-me o teu vídeo. Diga-me que eu estou em Angola. Você vai sentir o meu cheiro. A partir da Inglaterra. Se você está em Angola e insultar a minha mãe, vão trazer a minha mãe na tua frente. Vão trazer o meu tio, meu pai na tua frente. Você vai lhe ver. Vão te dizer que não, essa pessoa que você insultou é essa. Isso veio da Inglaterra. Você vai ver isso. Eu faço o desafio a vocês que estão a insultar a escrever. E eu vou repetir, estou a falar da Inglaterra. O Agostinho Neto dizia, a luta continua. A luta de Angola ainda não começou. Fomos mortos porque queríamos a democracia. Fomos mortos porque reclamamos dos nossos direitos. E hoje estamos espalhados no mundo inteiro. Ainda continua a dizer que não são lá, até nas embaixadas. Só para pedir cartão de residência ou cartão de registrar-se na embaixada como angolanos estão a recusar. E você vai me dizer que não, o vosso comportamento de Langa. Quando nós começamos a combater o português, era comportamento de Langa, não era comportamento do angolano. Velho Makuta Kondo, obrigado, velho, por ter levantado essa palavra no parlamento, que lá dentro não havia que estiveram. Eu conheci velhos na Maianga, no Hotel Catequeiro. Eu ia no Hotel Catequeiro aí na Maianga. Afinal, naquele Hotel Catequeiro havia muitos velhos que tiveram no Congo Brazzaville que combateram. E no regresso, o MPLA foi lhes meter aí. Havia lá muitos bacongos. Eu ia lá de manhã passar o tempo. Conheci lá muita gente, a maioria já morreram. Eram da junta na altura, estiveram lá. Contavam muita história, como começaram a junta, como foram no Congo, com Agostinho Neto, como o Neto veio, como combateram lá naquelas áreas do Vili, com Maringuabi, área de Cabinda, como eles atravessavam. E até que conseguiram a independência. Como entraram em Luanda, o que disseram. E o MPLA abandonou aqueles velhos, porque a maioria era Bacongo. Eu encontrava aqueles velhos aí a fumar. Triste. Os antigos sabem aquilo que estou a dizer. No Hotel Catequeiro. Vive lá muita gente. Não sei se andam lá, já morreram. Lhes deram empregos, não sei. Antigo combatente vos fez lembrar dos velhos da UNTA que foram postos aí no Hotel Catequeiro e abandonados, mas deram a vida para libertar Angola. Hoje no parlamento, os que andaram a pé não faz parte. Obrigado, velho Lopes Nascimento, por ter dito aquilo que você diz. Abraço a todo o povo angolano. Não gostamos daquilo de Langa. E muitos vão pagar por isso. Isso não vai passar.
Estamos fora, estamos também em Angola. Obrigado para a gente do Sul por ter reconhecido. E estivemos sempre na luta. E através da vossa educação entende que nós somos de Angola. Obrigado pela esse coração e o amor. E ficamos juntos. Conseguirmos tirar esse agente. E os que estão a pensar que Lingala vai adiantar, vamos acabar com isso. Questão de tempo. Abraço, meu povo. Estamos lá para sempre o bem do povo angolano. Abraço. Tamo junto.